meus irmãos e minhas irmãs, de uma só vez, com toda a igreja, nós celebramos a nuvem dos testemunhas, a comunhão dos santos e santas de Deus. E nós precisamos refletir, primeiro sobre a santidade, depois o que eles têm a dizer a nós, e por fim, porque a igreja cultua e venera estes homens e mulheres que nos precederam na fé. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja que não tem santos é uma igreja que fracassou na sua missão. A igreja existe para santificar, para tornar santa a obra de Deus, para fazer santos os filhos de Deus. A chamada à santidade deve tocar o coração de todos nós. Na verdade, era assim que os cristãos eram conhecidos, os santos, ou seja, aqueles que foram separados, consagrados para Deus. A santidade é um caminho a ser feito dia após dia, uma batalha sangrenta, uma luta que deve ser enfrentada como um espinho na carne, como lembrou São Paulo numa passagem. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós compreendemos bem aquilo que disse São José Maria Escrivá: faz-me santo, Senhor, nem que seja a pauladas, para dizer que a santidade é uma batalha contra nós mesmos. Desde a queda dos primeiros pais, nós vivemos nessa tensão. Desejamos o céu, mas estamos agarrados à terra. Queremos a Deus, mas gostamos da vida humana. Queremos o reino de Deus, mas estamos apegados à mundanidade. A santidade, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é a amizade, a intimidade com Deus, caminhar na presença do Senhor. É a melhor definição para quem busca a santidade, caminhar à luz de Deus. Isso não significa que a santidade se trate de coisas extraordinárias e grandes, nem que a santidade seja para poucos escolhidos e privilegiados, nem que a santidade é extraordinária, fazer grandes feitos. Santa Teresa de Calcutá, na verdade, Santa Teresinha disse bem: a santidade consiste em fazer pequenas coisas com amor. O Papa Francisco, na sua carta à Igreja sobre a santidade, ele usa uma expressão bem concreta para falar da santidade nos nossos dias. Ele fala dos santos ao pé da porta, os santos do cotidiano, a mãe de família que luta por sua casa para educar os filhos, o pai de família que se esforça para colocar na mesa o alimento, os catequistas que se dedicam à educação na fé, os homens e as mulheres que no domingo vêm à igreja, tal qual aquela multidão de branco que nos narrou São João no livro do Apocalipse, vestidos com as vestes batismais, que não são exteriores, mas interiores, para diante do trono do Cordeiro celebrar a presença de Deus, celebrar a santidade da igreja. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos refletir o que os santos têm a nos dizer. Primeiro, santo não é imagem. A imagem é uma representação do santo. Nós católicos erramos quando dizemos:
estou aqui com meus santinhos, aqui estão os meus santinhos. Não, o que temos são imagens. Os santos estão diante de Deus. O que nós temos são fotografias. A primeira coisa que os santos têm a nos oferecer é o exemplo. Como irmãos mais velhos na fé, que caminharam nas pegadas de Jesus, eles com eloquência nos convidam à santidade. São lâmpadas acesas que clareiam a nossa estrada rumo ao céu. São setas apontadas para o alto. São os sinais de que a graça de Deus é eficaz, que vale a pena seguir a Cristo, que vale a pena amar a Deus. Os santos são a grande riqueza da igreja. Neles nós temos para nós um certame que nos configura e nos aproxima de Cristo. São o tesouro da igreja, porque cada vez que nós olhamos para um santo, nós podemos ver a obra de Deus concretizada na vida dele. Ser santo, meus irmãos e minhas irmãs, não é o extraordinário. Pelo contrário, ser santo deve ser o comum da nossa vida. Afinal de contas, nós somos batizados, nós escutamos a palavra, nós repartimos a Eucaristia, nós vivemos em comunidade, nós rezamos, somos homens e mulheres pecadores, de carne e de osso, mas Deus nos chamou para uma vocação que é alta, da qual nós cristãos não podemos olhar para trás e vacilar, mas pelo contrário, cada vez que as pedras do caminho, que as dúvidas se aproximarem do nosso coração, supliquemos: vem Espírito Santo e ajuda-me a ser santo no amor. Faz-me santo, Senhor, nem que seja a pauladas. Como dizia o beato Carlo Acutis, se você não deseja ser santo, peça a Deus na oração essa graça. A nossa única oração deveria ser: separa, Senhor, o meu coração do mundanismo. Tira, Senhor, do meu coração o que é mal. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem. Ajuda-me, Senhor, a amar-te. Ajuda-me, Senhor, a amar os meus irmãos, mesmo quando eles são um pé no saco. Ajuda-me, Senhor, a ser santo, por fim. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós esclareçamos por que a igreja cultua os santos. São duas coisas que os santos têm a nos oferecer, e nós dizemos essas duas coisas cada vez que celebramos um santo e tomamos o prefácio, aquela oração que prepara a liturgia eucarística, e dizemos: ele nos oferece um exemplo a ser seguido e nos oferecem também a intercessão que nos ajuda. Os santos estão diante de Deus e Deus está em toda parte, por isso eles estão bem perto de nós e podem pedir por nós. Na verdade, quando nós rogamos aos santos, a comunhão da igreja se torna plena. Aquela multidão que está diante do trono do Cordeiro olha para a igreja peregrina, para nós que caminhamos na penumbra da fé, e roga para que também nós cheguemos à meta da nossa vida, que é estar com Deus. E nós podemos rezar uns pelos outros e por aqueles que partiram desta vida e aguardam a purificação no amor de Deus. Sobre isso, Santo Agostinho dizia: Deus é o fim último de todas as coisas. Ele é o céu para aqueles que se encantam por ele. Ele é a condenação para aqueles que não o amaram. E ele é a purificação para aqueles que precisam da graça redentora dele. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quer vivamos, quer morramos,
nós pertencemos ao Senhor. Ou seja, desde que nós somos batizados, nós somos os santos de Deus, as testemunhas de Cristo, o rosto da santidade de Deus para o mundo. Por isso que nós cristãos temos que ter cuidado com a nossa vida. Por fim, nós cultuamos os santos, porque a vida deles é uma escola, na qual nós podemos aprender a amar como Jesus amou, podemos aprender o evangelho concreto, podemos olhar para a missão de Deus concluída na vida de uma pessoa. Mas atenção, Deus tem um projeto de santidade para cada um de nós. Deus não deseja que nós sejamos como Francisco, como Teresa, como Agostinho, como Clara. Ele quer que nós sejamos santos como nós somos, como Ele nos fez, com o sonho de santidade que Ele desejou para cada um de nós. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja seja sempre sustentada pelos santos e santas de Deus, para que nós possamos dizer: a nossa igreja é santa, a nossa igreja é completa, a nossa igreja é perfeita, não porque não erre, não porque não peque, mas porque nela Deus atua com a sua graça santificante, porque nela Deus derrama a sua graça benfazeja, porque nela atua o Espírito de Deus que santifica todas as coisas. Peçamos, meus irmãos, com insistência: faz-me santo, Senhor, nem que seja a pauladas. Assim seja. Amém.